falando do relativismo. Claro, obrigado. Então, relativismo é um termo que também é um pouco impreciso. Há diferentes maneiras de se ser um relativista. Eu vou tentar falar um pouco sucintamente, talvez algo superficialmente, a gente pode aprofundar se houver interesse depois. Então, assim, quase inevitavelmente, o relativista é uma forma de antirrealista. Então, lembrando, o realista é aquele que acha que os valores, realista sobre valores, é aquele que acha que os valores são parte da realidade, independente do que as pessoas acham, enquanto que o antirrealista é aquele que acha que não, os valores são projeções, são construções, são convenções, são diferentes formas do ser humano criar ou produzir valores. Os valores não estão na realidade. O relativista tipicamente não necessariamente, mas tipicamente é uma forma de antirrealista. E basicamente o que se quer dizer com relativismo mesmo sendo normal, isso aqui também é contencioso, há variantes aqui, mas vou falar, digamos, a versão mais canônica, é dizer o seguinte: a posição do relativista é a seguinte: mesmo que não haja valores lá na realidade, ainda assim, você pode falar em verdade ou falsidade sobre os valores. As pessoas podem estar erradas ou certas. Só que elas não vão estar erradas ou certas de acordo com um critério que é um fato lá da natureza. Então, por exemplo, eu posso estar certo ou errado sobre o formato da Terra. Se eu digo que a Terra é plana e alguém diz que a Terra é esférica, eu estou errado. Tem um fato da natureza que torna o que ele disse certo e o que eu disse errado. Não é assim. Esse é o caso se o realismo tiver certo sobre os valores. Assim será sobre os valores também. Será um caso parecido com a Terra plana. Um de nós vai estar errado, pelo menos. Mas o caso do relativista não é bem assim sobre os valores. O que ele diz tem um certo e errado, sim. Só que na hora de avaliar quais são os critérios para ver se a afirmação valorativa é certa ou errada, você vai ter que se referir ou relacionar essa frase, relativismo, né? Fazer uma relação com um conjunto de critérios, que é um conjunto de critérios de uma cultura, de uma sociedade, de uma classe social, de um indivíduo na posição mais extrema. Nesse caso, a gente chamaria de um subjetivismo. Então, para tornar a coisa um pouco mais palpável, a gente pode dizer assim, talvez um relativista pode dizer, casar antes dos 18 anos é errado. Aí o relativista vai perguntar assim, errado para quem? Para a comunidade cultural X. Naquela comunidade, os padrões, os valores, os hábitos, as práticas, as regras morais vigentes proíbem ou recomendam que não se faça isso, casar antes dos 18 anos. Essa frase, isso então pode ser verdadeiro. É verdade relativamente aos padrões daquela cultura. Essa mesma frase vai poder ser verdadeira em relação a uma outra cultura que permite o casamento antes dos 18 anos. Então, o relativismo é esse movimento de fazer uma circunscrição, uma restrição do domínio com relação ao qual você vai fazer a avaliação da sua frase normativa ou avaliativa. Qualquer dessas frases que eu falei, estéticas, morais, políticas, podem ser suscetíveis ao relativismo. Você pode defender um relativismo gustativo, segundo o qual pão de queijo é bom para mineiros. Mas se você for um austríaco, você não vai gostar de pão de queijo. Então, para os padrões gustativos das pessoas de Minas Gerais, como eu, pão de queijo é um suprassumo. Para os padrões gustativos de um austríaco, não é. E você pode ter uma posição dessa, como eu falei, mais extremada, que é o subjetivismo, que é os critérios de avaliação de qualquer frase valorativa. Isso é belo, isso é gostoso, isso é bonito, isso é bom, isso é certo, isso é justo. Todos esses tipos de frases, você vai sempre relacionar a quem está falando, ao sujeito que falou. Pelo menos uma versão de relativismo é essa, do relativismo do falante, do cara que expressou a frase normativa ou avaliativa. Então, você relaciona com os valores dele. Então, quando eu digo matar inocentes é errado, eu, Vitor, estou dizendo isso, aí você me ouve e vai falar assim, tá bom, é errado para os seus valores, ou segundo os padrões que você endossa ou aceita. Mas para os padrões do Fred Krueger, matar inocentes não é errado. E está valendo. Vamos dizer assim, o relativismo é esse, é aceitar que frases aparentemente com o mesmo conteúdo
possam ser verdadeiras simultaneamente, opostos possam ser verdadeiros simultaneamente, mas é porque eles são relacionados, eles têm um parâmetro de avaliação diferente. Os parâmetros de avaliação da minha frase são os meus valores. Os parâmetros de avaliação da frase do Fred Krueger são os valores dele. Isso é uma forma de relativismo, né? Tem mais de uma forma de entender isso, né? Aí vira uma questão mais técnica e filosofia da linguagem, que talvez não seja o caso de entrar. Mas o espírito do relativismo é esse, é relacionar aquela frase dita aos valores de uma comunidade ou de um indivíduo.